Olá, pessoas incríveis em conexão comigo nesta tarde. E você, é bom dia, boa tarde, é boa noite, é de madrugada? Qual é o seu horário aqui? Por que é tão difícil dizer que eu não sei aquilo que eu realmente não sei nesse momento? Porque às vezes é tão fácil tentar inventar algo que realmente não é. Então é muito importante que quando eu realmente não sei, que eu saiba ter essa humildade, essa honestidade e dizer: esse assunto eu não sei, mesmo porque as pessoas mais inteligentes pelo mundo afora sabem um pouquinho. Se a gente for inventar e imaginar uma roda de bicicleta, tem todos esses raios, as pessoas mais inteligentes têm esse percentual de um raio de bicicleta que sabem. O resto são colocações. Então, se as pessoas mais inteligentes sabem, tipo um raio de bicicleta, então quando você, nós não sabemos o que está sendo nos perguntado, é humilde, é bacana dizer eu não sei. Eu lembro muito bem de um professor na faculdade e eu fui fazer minha faculdade mais tarde. Eu já tinha 44 anos quando eu fui fazer minha faculdade de psicologia. E isso que me levou na análise corporal. Hoje eu sou especialista no método inovador e eficaz na análise corporal. E você pode ter certeza que o meu trabalho aqui, você leva ele garantido para a sua vida. São mudanças incríveis. Então eu lembro que esse professor dizia o seguinte: gente, se eu não sei, amanhã ou numa outra aula eu trago a resposta, mas eu me dou o direito de saber que eu não sei. Na época, porque eu tinha parado tantos anos de estudar, aquilo para mim foi um pouco estranho. Como assim o professor deveria de saber? Mas logo eu fui concluindo que realmente faz sentido, e o que ele colocou na primeira aula foi de suma importância, porque ele deixou claro: eu sei da minha matéria, eu não tenho que saber do que não está relacionado na minha matéria, e eu posso ter perguntas com relação à minha matéria e ainda assim não ter uma resposta para você agora. Mas isso não significa que eu não sei. Isso significa que talvez nesse momento eu não esteja nem lembrando do que poderia ser. Então, aprender a entender e a se permitir: eu sei disso, mas eu não sei daquilo. É importante, e cada vez mais aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você acha que tem a possibilidade de fazer, se encaminhar e tentar se colocar cada vez mais profundo. Se a gente for entrar dentro dos traços de personalidade, nós temos os 5 traços de personalidade, onde uma pessoa é muito mais criativa, a outra é muito mais comunicativa, a outra já é muito mais uma vendedora, uma líder, a outra já é uma pessoa muito mais para o trabalho, para se colocar ali no RH, nos processos. E tem uma outra que é ágil e competitiva. Então, se a gente for olhar nesses nossos traços de comportamento, que são os traços de caracteres, e a gente perceber que eu não sou igual a outra pessoa, mas os meus traços de caracteres, os traços de personalidade meu ficaram muito parecidos com o outro. Ainda assim, esse percentual de diferença que eu tenho no traço de caracteres faz com que eu seja um pouco diferente do outro. Eu estava atendendo alguém, inclusive fora do Brasil, e essa pessoa, ela tem uma necessidade muito grande em estar no controle, ela tem uma necessidade muito grande, tanto como líder, como vendedor, quanto como em competição. Então, uma necessidade muito grande de estar em evidência. Isso faz com que ela seja muito diferente de uma outra pessoa que, por exemplo, tem uma necessidade muito grande do perfeccionismo. Por quê? Porque a sensação, a forma de ser, a forma de pensar e a forma de agir estão completamente diferentes. Onde um vê o detalhe do detalhe do detalhe e o outro quer agir agindo porque tem uma necessidade de fazer a coisa andar. Enquanto que o líder ou aquele colaborador quer estar fazendo outra coisa. E o criativo
Quem é mais criativo normalmente é mais calado, é mais na dele, é mais quieto. Por quê? Porque está movimentando a criatividade em todos os movimentos dele, em todos os momentos dele. Então, ter essa noção, ter esse cuidado, ter esse carinho, pensar nisso com mais rapidez ou menos rapidez, não é exatamente porque eu sou melhor, eu penso muito rápido. Ah, o fulano pensa muito devagar. Talvez ele pensa mais devagar, mas o trabalho final dele sempre está muito mais perfeito. Por quê? Porque ele pensa um pouquinho diferente de você e na hora de agir também vai ser diferente. Então, ter esse cuidado, ter esse carinho, principalmente quando se trata de colega de serviço ou se trata de casal, de irmãozinhos, de saber que não somos iguais, pensamos diferente, agimos diferente, somos diferentes, sentimos diferente, e isso faz uma diferença muito grande, tanto no lazer, quanto no trabalho, quanto nos estudos, em qualquer lugar que você esteja. Outro dia me perguntaram, tá, mas o método da análise corporal é importante para você na empresa? Muito, mas é muito, muito importante mesmo. Todas as pessoas que passaram pela minha mão no método da análise corporal em empresas hoje estão melhores situadas. Como assim? Ué, eles sabem como eles funcionam, a partir do momento que eles sabem como funcionam, o movimento dessas pessoas no lugar do trabalho é diferente. E quando a empresa faz esse trabalho porque às vezes eu posso estar na sua empresa e ir lá fazer a palestra. A partir da palestra ou a partir da mentoria que eu vou fazer na sua empresa, e a partir dessa mentoria, os seus funcionários foram passar pelo método da análise corporal, vai ser uma equipe que se conhece a si próprio, a cada um separadamente, e vai ser uma equipe que vai se conhecer como um conjunto. Ou seja, ficar fazendo piadinha de fulano, que não é de piadinha, não é legal. Ficar fazendo gracinha com alguém que talvez tenha um corpo um pouco diferente, não é legal. Mas quando a equipe toda passa pelo método da análise corporal, é uma outra forma na empresa. Eu tenho um senhor que fez primeiro análise corporal, ele como empresário, e levou a minha palestra, a minha mentoria para dentro da empresa dele. Ali o movimento, como ele disse assim, ser e estar dentro daquela empresa mudou muito. Mudou por quê? Porque cada um começa a ter essa noção de se conhecer mais e de conhecer o colega, porque aos poucos, falando cada um dos picos, dos traços de personalidade que ele tem, o outro já vai começar a fazer essas comparações. Fazendo essas comparações, esse ambiente de trabalho começa a ficar muito mais leve, muito mais aconchegante. Para quê? Para desenvolver. Então, quando você como funcionário passa pela análise corporal, ou quando você como empresário permite que seus funcionários passem pela análise corporal, ao menos pela mentoria, que já dá uma ideia de que quais são as sensações que eu estou sentindo, a sua empresa não é mais a mesma. Por quê? Porque as pessoas começam a se conhecer. Começando a se conhecer, o movimento é diferente. As sensações, o que vai entrar aqui e o que vai sair, a produtividade, tudo vai mudar. Por quê? Porque não são mais aquelas mesmas pessoas no movimento que elas vinham. Hoje, a partir da mentoria e a partir da análise corporal, ele se conhece e ele conhece o colega. Porque é só ele falar conforme o traço dele, pico, o outro já saberá como mais ou menos lidar com esse colega. E assim como irmãos, quando faz em família e as pessoas começam a perceber, eu tenho um filho assim, outro filho assim, minha esposa lida assim e eu sou assim. Como é legal, hoje a gente não tem mais nem motivo para brigar, nem motivo para discutir, que dirá para entrar numa situação como nós já tínhamos tantas. Ou então você como aluno, escola, outro dia atendi uma menina de 8 anos, como essa menina é criativa.
pedir para o pai dela colocá-la na aula de música. Por quê? Porque essa criança dentro da sala de aula, a professora passou a matéria, explicou a matéria, ela sabe. Mas muitas vezes essa professora tem que explicar de novo, porque tem alunos que não entenderam. Ou não entenderam porque não entenderam. Ou, por exemplo, se o aluno é mais do traço, onde ele é um pouquinho mais devagar, ele vai precisar de uma explicação maior do que aquele que é muito criativo. Aí eu dei a ideia para ela, se é que a professora permite, leva um livro. Quando a professora já explicou a matéria, você já fez o que tem que fazer, entra nas páginas do livro aí que você dá conta. E aí você não se sente tão ansioso na sala. E pedir para o pai também realmente que coloque essa criança num instrumento musical. Por quê? Porque as pessoas que são muito caladas, as pessoas que são muito criativas, elas normalmente não se colocam no mundo, elas se colocam mais facilmente em um instrumento musical. E aí entra essa sensação da criança também estar no mundo dela, não estar se sentindo para fora da situação. É por isso que é importante a análise corporal a partir dos 8 anos. Esse método inovador eficaz, ele é importantíssimo. Então não tem área da sua vida onde ele não vai abranger. Porque a partir do momento que eu tenho essa ferramenta fechada, que é você, como você funciona, vai cair todas as fichas em todas as situações, quer queira, quer não. São fichas que vão cair de você. Se as crianças entendem, gente, e se uma pessoa de 70 e poucos anos, 80 anos entende, que dirá nós aqui no meio da faixa? É muito fácil entender e é muito bacana entender como você funciona, como é sua vida, por que minha vida é assim e por que eu lido, ajo, sinto, penso e reajo do jeito que eu reajo. Sabe como você pode ficar sabendo disso tudo com uma facilidade? Inicialmente são 2 horas comigo, onde eu faço análise devolutiva, e depois você passa por algumas sessões terapêuticas que são separados. Algumas pessoas fazem até um pacote. Já fecha o pacote da análise corporal, mais algumas sessões terapêuticas. Por quê? Porque querem ser diferente, estar diferente, sentir diferente e viver completamente mais sadio e diferente daquilo que já vivia. Então eu sempre digo assim, você que sentou uma vez aqui na minha cadeira, algo mudou. Algo mudou. Não tem como, porque você aprendeu sobre quem? Você mesmo. Aqui eu só falo de você mesmo. Ah, mas eu não gosto de ir porque eu preciso ficar falando de mim. Você fala pouco de você. É eu, a partir da ferramenta, é eu que vou falar de você. Isso aí, eu vou falar de você. Então, não tenha medo, não tenha preocupação. Faça a sua análise corporal. E eu agora, na minha cidade, que é Ponta Grossa, Paraná, eu estou no centro. Já não estou mais eu estava num bairro, hoje eu estou no centro, e bem centralizada, próximo ao pronto-socorro municipal. Entre em contato, veja aqui embaixo, entre em contato, deixa seu like também. E se você quiser compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, seus amigos ou alguém, compartilhe. Você está fazendo algo por alguém que você gosta. Da mesma forma que um dia eu fui fazer o curso da análise corporal porque eu queria fazer algo com quem eu mais gosto, que era a mim mesma, me entender, a partir dali começar a ajudar as pessoas. Claro, é o meu trabalho, mas ajudar você a entender, como hoje de manhã eu fiz uma análise, nem era a pessoa lá longe, fora do país, fazendo sua análise, e no fim dizer assim, nossa, como eu entendi a minha vida como nunca havia entendido antes. Que lindo, que bom. Então, seja você a próxima. Eu sou especialista no método da análise corporal e comportamental e espero você. Olha aí, ó, é só contatar e ver qual horário que você gosta. E às vezes fora do país são horários diferentes, dentro do país são alguns horários. E se você mora na minha cidade aqui em Ponta Grossa, aí, aqui, ó, presencial, é muito importante. Até a próxima!